Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sintam-se abraçados. É, Então, mais uma live aí, né, da equipe de administração do Colégio Pedro II. Hoje eu, a professora Aline e a professora Amanda, né, duas professoras de administração do Colégio Pedro II. Hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: iniciando pequenos negócios. Estou aguardando aqui a professora Amanda, vou convidá-la. Você vê aqui. Daqui a pouquinho ela aparece para mim aqui, eu vou poder convidá-la. Ah, olha só quanta gente, tão bom ver vocês participando sempre das lives. Tão legal saber que essa iniciativa está dando tão certo, né? Que a gente está chegando até vocês. Isso é muito bom, gente. Vou ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vou convidá-la. Então, pessoal, enquanto a professora Amanda tá entrando aí, tá? Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Como eu disse, eu sou a professora Aline, tá? Eu dou aula lá no Campus Tijuca, hoje em dia, né? Mas eu já cheguei a dar aula em Engenho Novo, cheguei a dar aula em Caxias, né? Ano passado. É, Dei aula também no Campus Centro também, foi o primeiro campus que eu cheguei a dar aula. Deixa eu ver aqui se é ela que tá aqui, pedindo solicitação. Ah, é ela. Agora ela vai aparecer. Então eu acho que eu sou um pouco conhecida aí pelos campi, hein? Oi, Amanda! Oi, gente, cheguei. Boa noite para todo mundo. Um feliz Dia dos Amigos para todo mundo aí, para minha grande amiga Aline. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam animados para mais uma live aí da administração. Esqueci de colocar o fone, vou colocar o fone aqui. Poxa, Aline, logo você que é incentivadora do fone. Logo eu. Agora deixa eu colocar aqui no meu ouvido que eu não tô ouvindo muita coisa. Beijo, Logo eu. galera da Tijuca, Engenho Novo, Então, Realengo, Centro, Caxias. eu estava aqui, Amanda, acabei de me apresentar para a galera que não me conhece. Você quer se apresentar para eles também? Claro, claro. Então, gente, comecei esse ano lá no Tijuca 2, com a equipe de administração, com a querida Aline. E como ela mesmo diz, eu tô com saudade do que a gente ainda não viveu, né? No meio dessa pandemia, né? Tô com saudade do que a gente ainda não viveu. Beijo, Ai, filho. Tô no Insta. Beijo, filha. Tô no Insta. ai, verdade. Então, Amanda, para a gente falar desse tema, né? Quando a gente colocou esse tema iniciando pequenos negócios, já chegaram comentários, as pessoas já começaram a falar de uma certa palavra, né? Empreendedorismo. Exatamente. Para a gente começar a falar sobre esse tema, o que que você entende por empreendedorismo, né? Quais seriam... Qualquer pessoa pode ser empreendedora. O que você tem a nos dizer sobre isso? Então, Aline, quando a gente fala de pequenos negócios, né? Quando a gente pensou assim, poxa, vamos falar de pequenos negócios, como iniciar esses negócios, até porque a gente tem muito aluno, né, que tem pequenos negócios. Eu acho que todo mundo tem alguém que está numa jornada dessas de estar com uma doceria, uma boleria, né? Todo mundo tem esse conhecimento perto de si. E quando a gente fala em pequenos negócios, não tem como a gente não pensar justamente no que você falou. A primeira palavra que vem na nossa cabeça é empreender, né? Uhum. Empreender. E aí, nisso, a gente conversando, a gente buscando coisas, né, para trazer para vocês, e empreender, a palavra empreender, quando você vai buscar da onde que vem essa palavra, ela vem do latim. Treinei muito para falar para vocês essa palavra, gente. Fiquei treinando o dia inteiro para falar para vocês. Ela vem de uma palavra chamada empreendere.
que quer dizer nada mais, nada menos do que prender com as mãos. E aí a gente pensa logo em empreendedorismo, né? Em segurar rédeas, em pegar, em determinar o seu próprio caminho, né? Eu acho que quando a gente pensa em iniciar pequenos negócios, todo mundo pensa num novo caminho. E nisso pesquisando, né, a gente vendo sobre a história do empreendedorismo, que é muito bacana a gente saber, porque a gente fala muito de empreendedorismo, pequenos negócios, de uma maneira muito informal. Vou abrir um negócio, estou pensando em tocar alguma coisa. E assim, vem de muito, muito, muito tempo, né? Essa coisa de desbravar novos caminhos, de desbravar novas ideias, né? E tem um autor que é muito estudado em administração, vocês não estudaram ainda, a gente ainda vai estudar muito, e também fiquei treinando para falar, que é o Joseph Schumpeter. Foi ele que cunhou, né, um caminho, ele que traçou um caminho para a gente pensar no empreendedorismo também de uma forma muito, como é que eu posso falar, muito didática, né? Foi ele que colocou assim, não, o empreendedor, ele é uma mola propulsora para a sociedade, né? Ele é um desenvolvedor de novos caminhos. O Schumpeter falou até muito em termos econômicos, né? Que o empreendedor é que ele movimentava a economia. Ele movimentava a economia sem ter o dinheiro. Quer dizer, a história do empreendedorismo sempre foi muito embasada nas ideias, nem tanto na parte do dinheiro, do capital, mas muito pelas ideias, né? Pô, estou pensando em fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Né? E ele veio com isso, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma gama imensa também de autores que pensaram em empreendedorismo, né? Porque eu queria que o pessoal colocasse assim, colocasse aqui pra gente, o que é empreender para você? O que é empreender para você, Aline? Para mim, o empreendedor é aquela pessoa corajosa, né? Né? Aquela é uma pessoa muito corajosa, né? Porque ele corre muito risco. Ele pega Exatamente. muitas vezes, né, o empreendedor que vem de baixo, ele junta, né? Fica juntando aquele dinheiro, porque não adianta, você vai ter que ter um valor para você investir. Eu conheço histórias de empreendedores que venderam tudo que tinham, pegaram tudo que tinham, vendeu carro, vendeu apartamento, para para ir atrás de investir algo, naquela né? ideia, para ir atrás daquilo ali, Exatamente. E entendeu? sabe o que é mais interessante? No Brasil, o empreendedorismo, ele encontrou um solo muito fértil para se debater empreendedorismo, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente pensa em pandemia, né? Que a gente está passando por esse momento muito ruim, muito atípico, né? Globalmente falando, mas em termos de Brasil, se você for lá nos dados, se vocês quiserem ir lá nos dados do Portal do Empreendedor do governo, né, .gov.br, o número de mês, né, que é o registro do microempreendedor, ele bateu 10 milhões de pessoas em julho, né? Caramba, Ou seja, legal. quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente também automaticamente pensa em lidar com a diversidade. E o brasileiro sabe lidar com a diversidade. Então ele encontrou esse tema, essa temática, encontrou um solo muito fértil aqui no Brasil. E a gente tem um autor muito importante chamado, pesquisem, gente, Fernando Dolabella. Ele escreveu o famoso Segredo de Luiza. E o livro, gente, é muito legal. Se vocês quiserem, depois eu coloco nos É comentários. famoso esse livro também, já Né? ouvi muito. Exatamente. O Segredo de Luiza. Ou seja, ele pega uma personagem chamada Luiza, que abriu um negócio, e ele vai descrevendo a Luiza e descrevendo o que é um empreendedor. O que a Luiza fez para iniciar o pequeno negócio dela na cidade de Minas Gerais.
E assim, eu recomendo muito, porque o Fernando Dolabella, porque muita gente quando fala em empreendedorismo, principalmente dentro da administração, a gente fala muito de empreendedor dentro da empresa, e não necessariamente ele precisa estar dentro da empresa. Ah, tem empreendedores dentro da empresa? Claro, porque o empreendedor, ele é mais do que é muito mais do que a gente estudar, né? O que é o empreendedorismo, regras para abrir um bom negócio. O empreendedor, e isso o Fernando Dolabella veio trazer, o empreendedor, ele tem um papel diferente. Ele diz que o empreendedor tem um papel diferente na sociedade. Ele vem para trazer uma inovação para a sociedade. Solucionar os problemas, né, da sociedade. Exatamente. Ele vem para abrir um leque. Ele diz uma frase muito bonita, que ele diz que os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, eles, na verdade, estão ligados à noção de liberdade, né? De liberdade de pensamento, de liberdade da inovação. Isso é muito bacana. E aí a gente chega num ponto de que o empreendedor, ele, além de estudar, obviamente, a gente tem um campo de estudo para isso, mas a gente também precisa desenvolver certas características e competências que vão nos ajudar nesse caminho de iniciar um pequeno negócio, né? De empreender. E aí a gente, quando pensa em característica, você já falou, né? Coragem, né? Eu queria que o pessoal falasse assim também, aí escrevesse assim, o que se pensa que tem que ter numa alma empreendedora, né? O que a gente precisa ter em nós características, né? Empreendedoras para se iniciar um pequeno negócio. Porque elas podem estar, a gente pode desenvolver, obviamente, a partir desse campo de estudo que é o empreendedorismo, mas a gente também pode já nascer com elas, já tê-las, né? São as características que a gente já detém, né? E eu acho que além de coragem, como a Aline falou, porque a gente vai lidar com risco, né? Acho que qualquer negócio, né? Quando a gente inicia, a gente lida com risco, mas eu acho que mais do que isso, ele tem que ter a capacidade de inovar, né? Ele tem que pensar ele tem que olhar para um horizonte que ninguém olhou. Ser criativo, né? A criatividade conta muito, muito. Exatamente. E tem gente que pensa... Nada, desculpa, você que estava falando, eu que estou interrompendo. Imagina, vamos lá. Tem gente que pensa que não é criativo. Mas quando você coloca aquela pessoa em uma situação onde ela tem que ser, ela é. Ano passado eu fiz uma atividade com os alunos que muitos deles na sala, antes eu perguntei né, que eles alegavam que não tinham criatividade. E durante a atividade eu via que aquelas pessoas que falavam que não tinham criatividade, na verdade foram os mais criativos. Entendeu? Exatamente, porque se depararam com uma oportunidade. Sim. É isso que um outro autor brasileiro, além do Fernando Dolabella, do Segredo de Luísa, é muito legal esse livro, gente. Tem lá, é só vocês darem uma gulgada. Tem, assim, o livro tá lá, é muito bacana. Até mesmo, assim, situações de vida, ele é muito bacana. Mas tem um outro autor também, chamado Zé Dornelas, que ele descreve algumas características que a gente já falou aqui, né? E que podem ser atributos do administrador, podem ser atributos do engenheiro, podem ser atributos do assistente administrativo, podem ser, quer dizer, que o empreendedorismo ele é um campo que abarca outros campos, né? Outras áreas de estudo, outras áreas do saber até, né? E ele fala de características que eu vou até colar aqui, gente, que são muitas, né? E a gente precisa colar, né? Professor, cola também para poder, né, falar com vocês. E assim, ele lista algumas que eu achei muito bacana e que eu separei assim para trazer para a gente bater a bola aqui, que é ter visão de futuro,
saber tomar decisões, não serem inseguros, procurarem, né? Não serem inseguros. Ó, a Ana falou que tem que ser persistente, era a próxima característica que eu ia falar. Eles são adaptáveis, eles enxergam a oportunidade que ninguém enxergou, né? Eles são atentos ao que está ao seu redor, né? Aquela visão São holística. exatamente, porque não adianta nada você não olhar para o que está acontecendo, para a sua concorrência, para o que está acontecendo na sua comunidade local, né? Eles são organizados, eles são dinâmicos e, mais importante de tudo, que eu acho fundamental para quem quer iniciar um pequeno negócio, é ter uma rede de relacionamentos. Porque não se faz um caminho, não se faz uma jornada de um pequeno negócio, não se faz uma jornada empreendedora sozinho, solitário. Né? É muito difícil, isso não tem como, entendeu? A nossa vida mesmo, a gente não faz de forma solitária. Então, é fundamental que a gente esteja sempre numa rede de contato. E nessa rede de contato, o Sebrae, junto com a Empretec, gente, procurem também, é muito legal. O Empretec, que é um programa da ONU, eles também relacionaram características, porque eles estão vendo que mais do que um campo de estudo, é um campo comportamental também. Então, a Empretec separou 3 campos, que é importantíssimo para quem está pensando em iniciar um novo negócio, agregar essas características, além dessas que eu falei, a 3 campos diferentes de visão, né? Que são as características relativas à realização do seu negócio, ao planejamento do seu negócio e ao poder que você tem sobre o seu negócio. As relativas à realização é que você tem que tomar sempre a iniciativa, exigir qualidade sistemática, correr riscos calculados, ser extremamente comprometido com o que você decidiu fazer. Relativas ao planejamento, você precisa buscar informações, você precisa estabelecer metas e você precisa ter um acompanhamento, que é a gestão que a gente tanto fala aí para os nossos alunos. E com relação ao poder, você precisa ter persuasão, né? Realmente o empreendedor ou a empreendedora, eles precisam ter um poder de convencimento, principalmente num primeiro papo inicial, e a autoconfiança, que a gente já falou aqui. E aí, Aline, a gente falou aqui de características relativas ao planejamento. E assim, quando você estuda a literatura dos pequenos negócios, principalmente dos pequenos negócios, dos micro e dos pequenos negócios, a gente sempre vê essa palavrinha-chave: planejamento, planejamento, planejamento. É a base, né? Exatamente. Como eu sei que a Linoca é a rainha do planejamento, o que a gente pode falar de planejamento para quem quer começar alguma coisa, Aline? Então, eu vou falar sobre planejamento, mas antes de falar sobre isso, teve uma coisa muito importante que você citou nessas características aí, que eu tenho que comentar, que é a busca por conhecimento, a busca por informações. Eu vejo muitos empreendedores que, às vezes, assim, nem planejaram tão bem os seus negócios, mas até que o negócio deu certo. Às vezes a pessoa tem realmente aquele empreendedorismo no sangue, gente. Que são pessoas que realmente já têm na personalidade dela a persistência, né? Aquela garra, aquela visão, né? Exatamente. Então, nem fez, daqui a pouquinho eu vou falar de planejamento, vou falar até de plano de negócio, mas às vezes nem fez um plano, né? Mas deu certo. Só que a pessoa para ali. O negócio poderia expandir, poderia ser muito maior. Mas a pessoa não consegue expandir por falta de conhecimento.
né? Então é muito Exatamente. De importante informação, né? De sempre estar informação, né? buscando mais informações, mais conhecimento na área administrativa, que às vezes é tão negligenciada, né? Às vezes a Sim. pessoa pensa que não adianta fazer administração, né? É só você ir lá. Acho que é uma coisa muito, muito mais simples do que é, né? E aí tem um negóciozinho pequeno, mas só fica naquele negócio pequeno. Tudo bem, deu certo, ok, mas poderia ser muito maior. Se a pessoa Muito maneiro. buscasse conhecimento na área administrativa, né, buscasse mais informações, tá? Então isso eu quis citar porque eu vejo muitos empreendedores. Eu moro aqui em Nova Iguaçu, então tem muitos por aqui passando por isso, entendeu? E aí você falando de planejamento, eu tenho que citar uma ferramenta de gestão, né, que serve justamente para você planejar todo o seu negócio, tá? Que é o plano de negócios, que inclusive nossos alunos lá no Colégio Pedro II, os alunos do curso técnico, eles precisam fazer um plano de negócios, né, o TCC, é o trabalho de conclusão de curso dos Exatamente. alunos. Só de falar Exatamente. TCC, os alunos já ficam Estão comigo, ó. nervosos, né? Já ficam Vocês da nervosos. Tijuca estão comigo. O TCC está conosco. Eu acho que, assim, quem faz administração, saber fazer um plano de negócios é indispensável. Tem que saber, né? E eu não sei se você sabe, Aline, as empresas, as pequenas empresas, os pequenos negócios, né, os micronegócios, eles têm mais ou menos, as estatísticas dizem que se você ultrapassar os 2 anos, né, de negócio, teu risco de ir à falência em médio prazo vai caindo, né? Então, Sim. assim, justamente muitas empresas que não conseguiram ultrapassar pequenos empreendedores, que não mesmo inovando, não conseguiram ultrapassar essa marca dos 2 anos porque negligenciaram essas informações que você fala, né? Justamente conseguir colocar essas informações que têm que ser buscadas em várias fontes e aplicadas no seu negócio, entendeu? Para se evitar essa quebra, né? Essa quebra de negócio. Com certeza. A base tem que estar muito forte para que você possa Exatamente. construir a empresa. A base tem que estar forte. Então você tem que ter Exatamente. tudo muito bem planejado. Eu não vou dizer para vocês que é indispensável o plano de negócios. Tem muitas empresas que deram certo sem ter feito um plano de negócios, né? Sim. Mas pelo menos o modelo de negócio, o modelo que é assim, o suprassumo, né? As informações mais enxutas, né? Você precisa ter pesquisado, você precisa ter muito bem definido. E a gente tem o Canvas, tá? O Canvas cabe numa folha de papel. Gente, pesquisem, coloca no Google lá, tá? Modelo de negócio Canvas, tá? Que vai aparecer para vocês preencherem ali. São 9 elementos que tem numa folha de papel. E para você colocar as suas ideias, a ideia do seu negócio toda ali, preenchendo aqueles 9 elementos, que são os básicos, assim, né? Eu digo assim, que com um Canvas bem preenchido com informações, bem pensado, a pessoa refletiu, né, pesquisou para preencher aquele Canvas, um Canvas bem feito. E mais uma pesquisa de mercado, que eu acho que também é indispensável. Fundamental. Né? Você chegar, de preferência até primária, você perguntar mesmo para o seu cliente em potencial, né? Se aquilo ali, se ele entraria naquele negócio, se ele teria interesse, né, naqueles produtos, quais produtos dessa lista você teria interesse. Se ele comprou a tua ideia, né? Se ele comprou a sua inovação, né? Porque você precisa ter uma demanda, senão você joga seu dinheiro fora. Não adianta, porque às vezes as pessoas criam negócios visando o que elas precisam, né? Eu gosto muito de malhar, eu adoro academia, acho que eu vou abrir uma academia. Aqui tem um terreno, no meu terreno aqui, ó, vou montar uma academia aqui no meu terreno, vou construir, né? Porque eu gosto de academia. Gente, isso não é motivo suficiente. Não enxergou o outro, não enxergou a oportunidade, enxergou a sua demanda. Exatamente. Você tem que saber identificar a oportunidade
E para isso, né, você tem que ter demanda, né? Para ser uma Exatamente. oportunidade, tem que ter demanda por aquele produto ou Exatamente. serviço, tá? Exatamente. Então, tem aí teóricos, né, que acreditam que você, tendo um bom Canvas, você já pode começar a colocar o negócio em prática, até mesmo antes do plano de negócios, para você fazer um teste. Por exemplo, eu quero vender roupinhas de pet, de cachorro, de gato, quero vender roupinhas. Você já vendeu roupinha alguma vez? Já vendeu alguma roupinha? Não, nunca, mas eu acho que seria legal. Então, assim, Exatamente. em vez de você pegar todo aquele seu dinheiro e investir no negócio de uma vez, tá? E abrir uma loja, né, de venda de roupas de pet, o que você faz? Investe um pouco daquele dinheiro, só um pouquinho, o mínimo possível, para você produzir algumas roupinhas de pet. Faz o seu Canvas, né? E produz ali um pouco e tenta vender. Tenta É o vender para risco saber se você. calculado. É o Pra risco saber, calculado, né? primeiro para saber se você sabe vender aquilo, né? Porque vendas também não é muito simples, não é tão simples assim. É você chegar Não, aí, ó, não. tem isso daqui, quer ou não quer? Não é Você assim, tem que gente. saber Tem que vender, você saber tem que vender. saber onde vender, como Para vender, quem vender? Qual para é o seu quem vender. público? Os quatro Exatamente. P's, os quatro P's famosos, né? Com certeza. Então, assim, faz um pouco e tenta vender. Porque às vezes você já vê que não era aquilo que você pensava, sabe? Você não gastou todo o seu dinheiro, sabe? Então, ou então você vê que realmente, você vai acabar vendo que realmente era aquilo, você tem várias encomendas, então você vê, poxa, então, né? Você faz um teste, sabe? Investindo o mínimo possível, como Canvas, né? Faz um Canvas, investe o mínimo possível, tenta vender aquele produto. Deu certo? Poxa, que legal, várias encomendas. Aí você vai fazendo um plano de negócios, vai construindo seu plano de negócios e aí você vai, né, constrói o plano de negócios e investe o valor, abre a loja, ou às vezes você vai acabar vendo que você está vendendo mais pela internet do Exato, que, muito. né? Nessa Então você vai pandemia, as acabar pessoas vendo. descobriram a internet, né? Descobriram o potencial da internet. Isso, então você vai acabar descobrindo que de repente você não vale a pena você investir numa loja física, de repente você Exatamente. investe numa loja virtual. Então, assim, você não pode abrir um negócio no impulso, né? Tem gente que, assim, poxa, trabalhava 15, 20 anos numa empresa, pegou ela, foi mandada embora, né? Pegou aquele FGTS gordo, vou abrir um negócio, É né? verdade. Aí, bum, abre. Aí perde todo aquele dinheiro, É gente, pelo amor verdade, de é Deus. verdade, é Faça o verdade. teste, faça o teste. Eu acredito muito nisso, tá? Então, Canvas mais uma pesquisa de mercado para você perguntar realmente ali o seu cliente em potencial, se ele tem interesse mesmo naquele produto, para você ter certeza disso. Faz esse pequeno teste para você ter mais certeza daquilo ali. Aí depois você investe o seu dinheiro naquele negócio. Depois você vai correr o risco que o empreendedor corre mesmo, né? Mas foi calculado antes, né? Foi Isso é muito calculado importante, né? antes, isso Assim, aí. é necessário ser corajoso, mas assim, é um conjunto de características, né? Você precisa ser corajoso, você precisa ser visionário, mas vamos paulatinamente, né? Com bastante Exatamente. calma, Por né? isso fazer esses Analisar tudo isso. testes. Exatamente, Exatamente. tá? Mas mesmo assim é aquilo. É um risco. Por que que é um risco? Porque não depende só de você. Não depende só da parte interna da empresa, né? Do aspecto interno. Nunca, Depende nunca. muito também de fatores externos. Da sua concorrência, que você entrando no mercado, ele vai fazer aquele benchmarking, né? Vai lá identificar o Exatamente. que que você tem ali, quais são os seus diferenciais, e vai colocar no dele também, né? Então é Olhar o aquela entorno, né? luta. Olhar o entorno, né? É o governo te colocando impostos e taxa disso e taxa daquilo, e pode, não pode, né? Pode funcionar, não pode, tá? As crises econômicas que vão acontecendo. Tudo isso não E que estão depende do fora do empreendedor. controle. Exatamente. Estão Exatamente. fora do controle. Por isso que é um risco, né? Mas quando você não adianta. Os melhores benefícios vêm, né, com riscos maiores. Fazer o quê? Sim, Até quando a sim. gente Na fala maioria das vezes, né? quando a gente fala de investimento, é porque agora eu pensei até em investimentos, né? Quando a gente fala de investimentos também é isso. É, Quanto maior o é. risco,
maior Maior é o isso. retorno. É Mas aí verdade. falando do plano de negócios, né? Muito bem, você fez o teste e tudo mais, viu que era aquilo mesmo, aí você cria o seu plano de negócios. Eu gosto muito de dividir o plano de negócios em 4 partes, tá? A primeira parte é a parte da fundamentação. É a parte que você vai dar fundamentos para a sua ideia. Você vai lá identificar aquela oportunidade. Poxa, por que que isso daqui é viável, né? Por que que essa oportunidade é viável? Você vai pesquisar o ramo, né? Você vai fazer pesquisas secundárias também, né? Vai pesquisar na internet se aquele ramo está em ascensão, ou então se de repente, aquele produto que você quer investir, você vai ver que daqui a pouco vai estar sendo substituído, Que o mercado não tá? está saturado com aquilo que Uhum. você quer oferecer, né? Pois é. Às vezes você quer trabalhar com tecnologia, você vai ver que a tecnologia ela anda muito rápido, ela corre muito rápido. E um produto vem substituindo o outro, né? Então você vai pesquisar sobre aquele ramo, sobre aquele seu tipo de produto. É, Você vai definir missão, visão, valores do seu negócio, né? Que é o Muito básico. Para importante, quê? Aline. Exatamente. Importantíssimo. A missão e a visão, eu acho que é o resumo do pequeno negócio e na verdade foi o que impulsionou, né, aquela empreendedora ou aquele empreendedor a seguir, né, por aquele caminho, né? E isso tem que ficar muito bem definido, porque senão daqui a pouco você acaba esquecendo também, né? E os seus funcionários não ficam nem sabendo, né? Qual Exatamente. é a missão dessa empresa? Para que que essa empresa existe? Ela tá ali para quê? Para oferecer o quê? A quem? A oferecer o quê a seus clientes, a todos os interessados, né? O Seus funcionário também é parceiros, interessado, exatamente. todos, né? Então a missão é até ela, inclusive, é uma frase que ela fica à vista de todos. Então ela tem que ser uma frase assim que seja bacana para qualquer pessoa que leia, tá? Todos os Exatamente. interessados da empresa devem ler e se sentir contemplados, né, com aquela missão, Exatamente. tá? Se sintam impactados com aquilo, né? Impactados. Refletidos naquilo. Uhum, Exatamente. exatamente. E a visão, onde é que essa empresa, por isso que é a visão, né? Onde essa empresa quer chegar lá no futuro, né? E tem, inclusive, visões, tem empresas que colocam até, definem até o tempo, né? Ah, ser líder no ramo em 5 anos. Sim, No Brasil, importantíssimo né? isso. Também o Importantíssimo, local, a exatamente. região que você quer A atacar também, comunidade. tá? A Então, comunidade. isso. E os valores, que é tão interessante que a empresa defina valores, até mesmo que esses valores vão influenciar na cultura organizacional da empresa, né? Até já teve uma live sobre cultura Já teve uma organizacional live, exatamente. maravilhosa, então quem está assistindo aí, já assistiu outra live, já dá para Exatamente. entender essa referência. Os valores, eles vão dar aquele primeiro chutinho na cultura organizacional. É dali que vai começar a surgir, tá? E os funcionários devem saber, né? E compartilhar, E né? compartilhar desses valores, tá? Exatamente. Na fundamentação mesmo, se você já tiver feito a pesquisa de mercado maravilhosa, maravilha, né? Antes do plano de negócio, se não tiver feito, agora na parte da fundamentação também. A pesquisa de mercado é uma das primeiras coisas que você deve fazer. Tá? Você também pode-se fazer um benchmarking, né? Que é você observar as melhores práticas dos seus concorrentes, dos seus principais concorrentes. Isso também é bem interessante, porque ali, muitas vezes, surgem ideias. Você, vendo o concorrente, você olhando as melhores práticas dele, você pode pegar essas melhores práticas e colocar na sua empresa e fazer melhor, né? Não é somente Exatamente. copiar, né? É Não, é sempre fazer pegar melhor. e fazer melhor. Poxa, é uma sorveteria. Meu concorrente é uma sorveteria assim como eu. Ele tem um sorvete novo lá de doce de leite. Que maravilha. Vou botar um sorvete de doce de leite aqui também. Mas no meu vai vir com chantilly por cima. O meu vai vir com um Com um palitinho. Você vai potinho colocar. colorido. Exatamente. Então você vai fazer melhor, tá? Vai observar as melhores práticas, vai implantar no seu e fazer melhor. E às vezes até você surgem outras ideias também, você observando o seu concorrente. Ideias inovadoras até. Você às vezes observa falhas no seu concorrente, porque na verdade, o que é legal, né? Quando você observa o concorrente? Você observar também as fraquezas dele
para que você ataque ele por essas fraquezas também, tá? Poxa, o meu concorrente, ele peca nisso aqui, ó. O atendimento ao público não é legal, tá? O Exatamente. atendimento não é bom e tal. Então você vai fazer de tudo para o seu atendimento ao público ser maravilhoso. Você vai treinar muito bem os seus funcionários. Você já ia fazer isso, você vai fazer muito mais, muito melhor. Porque aí o cliente que está insatisfeito com aquilo nele vai vir. Ele vai pra buscar você, o vai melhor, buscar em com você. certeza. Tá? Com certeza. Então isso é muito importante observar as fraquezas do seu concorrente, tá? Então tem essa parte da fundamentação, a gente tem a parte de marketing do plano de negócios, né? Os alunos aí já devem conhecer os 4Ps, né? Os famosos Poxa, 4Ps. primeira coisa que a gente acaba vendo em marketing, né? Então, a criação, né? A estratégia de preços, né? Onde que eu vou distribuir? Exatamente. Como que eu vou distribuir? Se eu vou cobrar um preço maior do que o meu concorrente, eu tenho que ter benefícios que justifiquem esse preço maior. Os diferenciais. Eu não posso cobrar um preço maior do que o meu concorrente e oferecer a mesma coisa, os mesmos benefícios. Não pode, não tem né? como. Eu vou perder o cliente vai por causa Você do não está preço, sendo né? o visionário, né? Você não está sendo um visionário. Então, seria uma estratégia de diferenciação. Se eu cobro um preço maior, eu tenho que oferecer ali diferenciais. O cliente precisa ver mais valor no meu produto do que no do concorrente, né? Que justifique esse preço maior. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, eu vou no centro de Nova Iguaçu e tem várias lanchonetes, mas eu só como coxinha em uma. Né? Ai, gente, eu adoro coxinha, gente. Coxinha é tudo, né? Tem coxinha, tem lugar que vende coxinha a R$1. Tem lugar que vende a coxinha a 3. Com refresco. E tem o lugar que vende a coxinha a R$8. Tem público para os 3. Tem público para os 3, né? Exatamente. Entendeu? Então, mas a coxinha que vende a R$8 é uma coxinha que é uma janta. Entendeu? É uma janta. Aí vale a pena. E é deliciosa, saborosa. Então, ele pode cobrar R$8 por aquela coxinha. Não vai aquela pessoa que vende a coxinha de R$1 que é desse tamanho e quase não tem frango dentro. Querer vender a R$8, né? É só a massinha de modelar, né? Querer vender a R$8 essa coxinha, que não vai vender a R$8 essa coxinha. Exatamente. Tá? Até então, porque, assim, é um exemplo. Até porque o plano de negócios, ele vem muito na questão de você propiciar uma experiência diferenciada para aquele público que você quer atender. Quando você pensa em iniciar uma pequena empresa, né? Você fala assim, mais do que tipo de serviço ou que tipo de produto, você pensa muito assim, qual é a experiência que eu quero dar para aquele meu consumidor, minha consumidora, minha cliente, meu cliente, entendeu? Então essa coxinha, ela não deixa de ser uma experiência, né? É uma experiência. Exatamente. Tá, então é isso, gente. Se você vai cobrar um preço maior, tem que ter benefícios que justifiquem aquele preço maior. Às vezes você vai entrar com uma estratégia de preços que você vai cobrar menos do que o seu concorrente oferecendo o mesmo benefício, tá? Mas essa é uma estratégia para você entrar no mercado, né? Seu negócio não é conhecido, né? E você vai entrar com um produto que é muito similar ao do seu concorrente, você oferece os mesmos benefícios, aí você vai sofrer um pouquinho na margem de lucro, né? Isso é uma opção, né, que você tem. Mas vai tentar ganhar o cliente pelo preço primeiro, né? E depois, conforme você for ganhando clientes, aí você vai ajustando o seu preço lentamente até chegar ao mesmo preço do que o do concorrente, tá? Se você oferece os mesmos benefícios do que ele, tá? Então essa é uma outra estratégia também. Lá, o marketing é que define os preços, gente. Tem gente que acha que é na parte financeira, mas é no marketing. É no marketing, sem dúvida nenhuma. É nesses 4Ps, tanto que num deles é o valor, né? Produto, exatamente. Preço, praça e promoção. Para quem ainda não conhece, pesquisa também lá os 4Ps, que não dá pra gente ficar falando de tudo aqui.
Que Não dá, só gente. tem pouco tempo, ó, já falta só 20 Temos minutos. 20 minutos. Só vou falar rapidinho das outras duas. Gestão de pessoas, que você vai colocar lá como você vai cuidar do capital humano da organização, né? Qual o plano de cargos e salários, os benefícios que você vai conceder a esses funcionários, como você vai recrutar. Clima, manter o Sim, clima, com certeza. Um bom clima organizacional é tudo. indispensável, tem que ter. É tudo. Tá? Como você vai recrutar e selecionar os melhores profissionais do mercado? Como você vai treinar, né? Que treinamentos você vai dar periodicamente para manter esses funcionários atualizados e de acordo com o que você deseja ali, né? Treinar eles direitinho em todos os aspectos, tá? E a parte financeira, não vou falar muito não, né? Que senão daqui a pouco... E a parte financeira, que você vai verificar a viabilidade econômica do negócio. Eu fiz Sem uma vez um dúvida. plano de negócios lá na minha graduação, né? E eu cheguei lá na parte de gestão de pessoas, eu falei assim, eu vou ser a melhor para todo mundo. Eu vou colocar um salário bem alto para os meus funcionários. Todos vão ganhar muito bem, eles vão ficar muito felizes, né? Se bem Ficam, que não deixam de ficar. é aquilo, né? Dinheiro não é fator motivacional. Não. Isso a gente pode depois discutir, porque isso aí, sempre que eu falo isso na sala de aula, os Sempre alunos gera uma... a gente Gera. discute isso, não é uma discussão amigável. São muitos Não é. elementos, né? Você tem que dar Isso. um salário na proporção daquela capacitação daquele funcionário, né? Daquela habilidade, mas em contrapartida você precisa oferecer um bom ambiente de trabalho, Sim. N fatores. O clima organizacional motiva muito mais do que o salário. Daqui a pouquinho vão estar gente falando, eu não concordo. É mentira. Você vai ver. Botem aí, gente, Mas botem aí. O dinheiro, Respondam. o salário é assim, ó. Não é que ele motiva, é que a falta de um salário justo tem a capacidade de desmotivar. Exatamente. A falta de um salário. Então, ele que tem um puxa o outro, capacidade né? de desmotivar. A falta de um salário justo tem capacidade de desmotivar. Mas não é que o funcionário está ali chateado e tudo mais, você vai, toma aqui R$1.000 a mais no seu pagamento todo mês. Ele vai ficar alegre, feliz, mas por um momento pode até ser que naqueles próximos dias ele trabalhe um pouco melhor com alegria. Mas olha, a daqui a Renata até pouco... botou aqui, ó, que é um salário indireto, um bom ambiente de trabalho é um salário indireto, né? Uma boa Isso. comunicação, uma boa Com relação com certeza. seus colegas, né? Não deixa de ser um salário indireto. Com certeza. Né? Mas então, agora a parte financeira, que a gente já voltou lá para gestão de pessoas, que gestão de pessoas é muito gostoso de se falar, né? Agora essa parte financeira... Teu amor, né, Aline? É o teu amorzão, né? Mas na parte financeira é isso, você vai verificar a viabilidade econômica. E como eu estava falando, lá nesse plano de negócio que eu fiz na graduação, eu botei salários altos para todo mundo, vários benefícios. Aí poxa, pessoal, aqui eu quero dar uma qualidade de vida boa para os meus funcionários. Quando eu cheguei lá, na parte de finanças, que eu fui colocar tudo isso, o meu negócio não estava viável, não era mais viável, porque eu tinha colocado o salário de todo mundo nas alturas, benefícios, todos os benefícios que eu encontrei na internet na época da graduação, eu coloquei, né? Altíssimos. E aí caramba, eu agora, no início, eu não vou poder começar assim. Eu vou dar um salário justo e tudo mais, aí conforme eu for, né, ao longo dos anos, obtendo uma receita maior, né, aumentando a minha receita, aí eu vou concedendo mais benefícios, né, até o quanto eu puder, né? Então eu fui vendo isso, que na parte financeira, muitas vezes você acaba tomando um susto. Você vai lá em marketing, você coloca que você vai colocar outdoor, que você vai colocar... Eu lembro na época da graduação que eu falei assim, eu vou botar na televisão, né? Aí quando você vai procurar quanto que é uma propaganda na televisão, você vê que não é viável financeiramente, aí principalmente para o tipo de negócio, né? Uma propaganda na televisão depende muito da região que você quer atingir. Exatamente. Por exemplo, poxa, é a Seara, né? É para todo mundo que come frango no país, né? Então vale a pena colocar lá
na televisão, né? Chegar nos lares de todo mundo, porque todo mundo, né, poderia comer, todo mundo que come frango, né? Seria uma população muito grande. Ela está atacando o mercado inteiro, tá? Agora, se a sua empresa vai atacar um nicho, né? Ou até mesmo um segmento um pouco menor, não vale a pena, muitas vezes, você colocar na televisão uma propaganda, pagar um valor muito alto, porque você não vai ter aquele retorno, porque você não tem público para isso, né? Para te dar aquele retorno que pague a Porque propaganda. isso, até porque no início é muito difícil essa questão de vinculação da Sim, propaganda, porque você está no início, né? Na verdade, você está exatamente. ainda planejando, está entrando no mercado, é como você falou. Também te amo, filho. Como você falou, respondendo filho, né? Filho a gente tem que responder nos comentários. A gente ainda está buscando informações, né? O pequeno empreendedor, ele ainda está buscando informações Sim, no mercado, né? Então, sim. assim, a propaganda é algo muito Pra... localizado, né? Ele é muito Sim, focal ainda, né? Ele é muito exatamente. localizado naquela comunidade que ele está inserido, naquela região Muitas que o negócio está vezes, quem inserido. quem está iniciando um negócio, um pequeno negócio, é você que vai fazer lá o panfleto e você que vai dar o panfleto na rua, Exatamente, né? exatamente, É você que vai exatamente, distribuir, tá? Eu conheço exatamente. muitos empreendedores que começaram assim, tá? Eles mesmos distribuindo panfleto nas ruas, tá? Então, é isso, né? Na parte financeira você vai pegar todos os custos, né? Todos os gastos, né? Custos e despesas, tá? Que você vai ter naquele negócio, você vai provisionar ali as receitas que você vai receber, né, futuramente, a partir das suas pesquisas, né, até mesmo no concorrente e tudo mais, o quanto que você vai faturar, o quanto que você vai ter de gastos, para você ver ali, né, se quando é que você vai ter o seu retorno financeiro, se vale a pena, tá? E você tocou num ponto, Aline, muito, muito interessante, que é justamente como é que esse microempreendedor, esse pequeno empresário, essa pequena empresária, eles vão manter a saúde, né, a saúde do o controle que a gente chama, né, da sua empresa, da sua pequena empresa Isso, que tá iniciando, e eu né? tava pensando nisso agora em te perguntar, assim, depois que o empreendedor coloca toda a sua ideia em prática e está ali em ação, como é que você acha, Amanda, que ele que ele pode fazer, né? Que estratégia ele pode utilizar para se manter no mercado, já que é tão difícil, né? Você mesma disse que várias empresas aí, muitas empresas acabam falindo antes de completar 2 anos. 2 anos. Então, o que se faz para para se manter no mercado? Olha, Aline, são vários aspectos, né? Mas eu, assim, pensando, acho que a primeira coisa é rever sempre o plano de negócio que você acabou de falar. Eu acho que, periodicamente, o microempresário tem que rever o seu plano de negócio. Ele tem que controlar as suas metas, em que sentido? Poxa, elas ainda são as mesmas que eu lá atrás pensei, né? Quando eu era um visionário, né? Ele tem que procurar inovar sempre, inovar sem parar, inovar, 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 né? Jogar no mercado, jogar nos seus negócios, experiências, como a gente aqui já falou, capacitar, sempre estar, que aí a gente volta nas informações, está sempre buscando novas informações, como eu posso caminhar com o meu negócio, como os meus colaboradores podem caminhar comigo, né? Capacitando sempre, buscando novas formas de ver aquilo que ela lá atrás resolveu abrir, né? Revisitar sempre a missão e a visão. Por que eu abri isso aqui? Qual foi o meu objetivo quando eu abri, né, isso aqui?
E com relação aos diferenciais, é manter sempre a qualidade. Se você trabalha com entregas, procurar sempre manter a agilidade nas suas entregas. Obviamente com segurança dos seus colaboradores, mas Isso de buscar uma manter... pontualidade, né? De isso é manter essa qualidade. muito importante. Eu Entendeu? conheço aí, né, empresas que começaram, tem uma confeitaria, né, que eu conheci, que começava a fazer as tortas com leite condensado do bom, né? As tortas eram maravilhosas, deliciosas. Aí depois começou a querer comprar aquele leite condensado do mais ruinzinho que tinha. É a tal da Eu conheço a produção pessoa da em confeitaria, massa, mas baratear. ela não tá aqui assistindo, não, mas eu conheço a pessoa daqui, é dona dessa confeitaria. E aí, o que acontece? Caiu. As vendas caíram. Não é só do leite condensado, mas, por exemplo, fazia com leite a torta. Começou a botar água, muita água no leite. A torta começou a ficar muito aguada. Perdeu todo aquele sabor que tinha, porque trocou os ingredientes, foi para ingredientes muito inferiores, sabe? Pois é, o Alexandre até colocou aqui que é manter a proposta prevista pelo produto, a qualidade, o preço, manter o foco no cliente, mesmo que você abra novas frentes, você precisa focar no cliente, porque é ele que vai receber aquilo que lá o empreendedor se impôs a oferecer, se impôs a fazer a diferença, né? Porque antes de tudo, o microempresário, ele quando vai para o mercado, ele vai para o mercado por N motivos. Ele pode ir para o mercado por uma questão de urgência, né? Foi desempregado, ficou desempregada, por uma questão de necessidade, mas ele enxergou uma oportunidade, não deixa de ter enxergado uma oportunidade, mas foi sempre para atender ao cliente, né? A ponta, né? A quem ele quer fazer a diferença. Então ele tem que manter a qualidade, ele tem que proporcionar as experiências sempre, e ele tem que sempre buscar justamente a reciclagem, né? Para conseguir se manter no mercado, ele jamais vai poder parar de olhar para os lados para ver o que está acontecendo. Com certeza. Tem até uma história de um brownie aí muito conhecido. Gente, a live passa rápido mesmo, né? Só tem 7 minutos. Então, mas vou falar rapidinho, vou contar rapidinho. Pode falar. Vou contar 2 histórias rapidinho. Tem até um brownie aí muito conhecido que começou com um rapaz numa faculdade, um brownie muito conhecido, e o que ele resolveu fazer? Ele não só oferecia o brownie numa embalagem super maneira, mas ele raspava os cantinhos do tabuleiro, aqueles queimadinhos maravilhosos do brownie, botava dentro de uma lata e chamava de veneno na lata, né? E procurem aí, veneno na lata, vocês vão ver. Legal. E, quer dizer, ele enxergou algo que ninguém viu, continuou atendendo aos seus clientes, oferecendo o brownie, mas num formato diferenciado, ou seja, ele revisitou o plano de negócio dele, né? Não vou oferecer só o quadradinho, mas vou oferecer também aquelas bordinhas deliciosas, botar dentro de uma lata, chamar de veneno na lata. Sim. E aí ele aí agora tem o negócio dele maravilhoso e ele expandiu. Em que sentido? Né? De justamente nunca ficar sem olhar para os lados. Ele expandiu e ele hoje oferece brownie de maracujá, brownie disso, brownie daquilo outro. E continua com as latas. Agora tem a linha de picolé, né? Ou seja, ele diversificou, né? Ele revisitou lá que a meta dele era só brownie, mas ele revisitou e falou, não, eu tenho uma demanda para um picolé, e criou o picolé, né? Mas eu acho, Aline, que a essência do pequeno negócio, a essência do empreendedor que a gente viu aqui, que é meio que prender nas mãos, né? Pegar pelas rédeas, né? Até mesmo, como eu falei no início, né? Um comportamento, né? Pegar pelas rédeas uma determinada situação, até mesmo de vida e caminhar,
Uma história muito legal que vocês não podem deixar de procurar. Mais uma... Gente, eu vou botar depois nos comentários da live tudo que a gente falou aqui. Uma coisa muito legal que foi um vendedor. Vocês devem conhecer a história do vendedor de água de Copacabana que foi parar em Harvard dando palestra. Passou na televisão. Ele agora tem um canal no YouTube chamado, já tem um tempo, chamado Minuto do Empreendedor. Procurem o Minuto do Empreendedor. Que ele visualizou uma oportunidade, ele pediu R$10 emprestados, foi vender água na praia, e ele tinha um jeito de abordar e de oferecer aquela água, que todo mundo toma água, todo mundo vende água, mas ele vendia de uma forma diferenciada. Saber vender é muito importante. Exato, o marketing, né? E Olha ele foi parar em Harvard, né? Dando justamente palestras de como se inicia algo, como se inicia e simplesmente se caminha, né? Quais são os fatores que vão agregar nessa caminhada do empreendedorismo? Vocês não podem deixar de ver no canal do YouTube, Minuto do Empreendedor. Ele dá dicas em 1 minuto. É muito legal. Ele fala rapidinho, mas ele dá dicas de como iniciar um pequeno negócio, de como ser um grande empreendedor. Eu achei assim maravilhoso. Eu queria muito dividir isso com vocês, assim, que vale muito a pena assistir. E assim, antes de dar a palavra para minha amiga no Dia dos Amigos, a palavra derradeira e final, teve uma frase que eu vi que tem muito a ver com tudo que a gente aqui falou, né? Que a Linoca colocou do plano de negócio, de persistência, de planejamento, né? Às vezes não dá certo o que a gente pensa, né? A gente não pode se frustrar com relação a isso. Eu acho que o mais importante, a gente não pode desistir. E aí eu vi uma frase do Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente que ilumina aqui nossa vida, e ele falou uma coisa muito bacana, que ele falou assim: eu não falhei, eu só descobri soluções que não davam certo. Ou seja, ele só descobriu soluções que não era aquilo que ele estava pensando ainda. Mas ele não parou. Ele em nenhum momento, exatamente, ele em nenhum momento pensou que aquilo era uma falha. Ele justamente pensou que era um aprendizado. Então, assim, o recado que eu deixo para os pequenos empreendedores, para quem quer iniciar um pequeno negócio, é que, assim, não desistam, porque vão haver obstáculos, mas o importante é que a caminhada vai impactar num futuro, num sólido futuro. Eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês, meus queridos. Ai, gente, olha, muito obrigada, Passou muito rápido. Ai, passou rápido demais. Passou muito rápido, eu conheci um monte de gente linda. Agradecer muito. Você foi um presente que o Campus Tijuca recebeu esse ano. Tá? E você foi para mim um presente de parceria. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com você. Você é maravilhosa. E eu com você. E você é divina. Vocês já viram que já aconteceu uma amizade aqui, tá, gente? Somos amigas já. Você é divina, né? Por todo o acolhimento que você me deu quando eu cheguei lá no campus. Ai, que isso. Agora apareceu um cronômetro aqui para mim, gente. Vou ter que finalizar a live, mas eu queria ficar mais com vocês, tá? Foi ótimo, eu também, gente. Adorei. Muito bom. Nos veremos muitas e muitas outras vezes, tá bom? Vamos sim, Line. Muito obrigada pela parceria. Gente, obrigada pela companhia. Vocês são maravilhosos. Tchau, beijo. tchau. Não desistam nunca. Nunca. Tchau, tchau.